Depois de ver colorido e uma voz misteriosa diz que ele ganhou um prêmio, um menino de repente acorda no que parece ser um necrotério. Sem se lembrar de nada, ele tenta sair da sala e assusta todos os trabalhadores. Minutos depois, ele é mandado de volta e uma mulher chamada Ruede aparece ao seu lado, preocupada com seu estado. O menino desmaia e quando acorda novamente, encontra-se em um quarto de hospital. Ele tenta escapar e, enquanto corre pelo corredor, médicos e enfermeiras falam com ele usando olhares assustadores e frases enigmáticas. O elevador não está funcionando, então o menino sai pela janela, mas a chuva o faz escorregar e cair. Uma força misteriosa o detém e o faz ficar parado na lateral do prédio como se fosse normal. Um limpador de janelas com o mesmo olhar assustador aparece andando na parede também e quando o menino pergunta se isso é real, o homem bate nele para fazê-lo sentir a dor real. Este homem é o guardião e explica que o menino é uma alma cujas memórias foram apagadas antes de receber o corpo de um adolescente chamado Min para viver novamente. O guardião faz Min segurar a borda da janela e faz a realidade tomar o ângulo certo novamente, então Min deve entrar. Quando ele volta para a cama, uma enfermeira aparece e é muito forte com a agulha, fazendo com que Min acidentalmente derrube uma garrafa de água. Enquanto a água congela no ar, a enfermeira se revela como a guardiã, que pode assumir a forma que quiser. O guardião chama o corpo de Min de casa de família e explica que não é permanente, pois eles entregam ao menino uma ampulheta que está contando o tempo que a alma tem para descobrir por que Min terminou as coisas para si mesmo. Se em 100 dias ele não tiver a resposta, ele morrerá de novo e nunca mais renascerá. Antes de sair, o guardião o lembra de não deixar ninguém saber que ele não é Min, e a água finalmente cai no chão. Na manhã seguinte, um médico vem para um check-up, e Min consegue passar dizendo seu nome completo porque leu no adesivo do remédio, então ele pode ir para casa. Ruede acaba por ser a mãe de Min, e em casa Min descobre que também tem um irmão mais velho chamado Men que não está feliz em ver Min retornar. Por enquanto, Ruede quer que Min durma com Men para que ele possa ser vigiado, ele também usará as roupas de Men até que eles consigam novas. Men ouve isso e diz à mãe que vai ficar na casa de um amigo esta noite. Min pergunta à mãe o que aconteceu no dia em que ele terminou as coisas, mas Ruede não quer falar sobre isso. Em seguida, Min encontra seu pai, que em vez de recebê-lo, pede que ele espere porque ele está em uma ligação importante para seu grupo de MLM, pelo qual ele largou seu emprego regular. Quando a noite cai, Min olha pela casa enquanto todos dormem. Não há fotos dele em álbuns ou porta-retratos e, quando ele vai verificar seu antigo quarto, o encontra trancado. Min tenta espiar por baixo da porta, mas Men o encontra e o manda de volta. Na manhã seguinte, Min vê Men saindo com 2 computadores. Então ele pega um molho de chaves da sala e tenta destrancar seu quarto, sem sucesso. Min retorna ao quarto de Men e sai pela janela para caminhar ao longo da borda do prédio, o que permite que ele alcance sua própria janela e finalmente entre. Não há pertences pessoais por perto, apenas alguns móveis vazios e a foto emoldurada que usaram em seu funeral. Ver a data da morte o abala profundamente e o faz jogar a foto no chão. O barulho chama a atenção de Ruede e ela encontra Min em flagrante. Quando ele pergunta o que aconteceu com suas coisas, Ruede explica que se livrou delas. Ela deseja saber por que Min fez o que fez, é então que Min percebe o local no chão onde costumava estar o sangue. Chorando muito, Ruede abraça Min com força, pedindo-lhe para não fazer isso nunca mais. No dia seguinte, Min volta para a escola e pelo menos sua mãe recuperou a carteira. Nela ele encontra um curioso broche e o cartão de visitas de sua mãe, uma engenheira que muitas vezes precisa sair da cidade para trabalhar. Ela não contou a ninguém na escola sobre o que aconteceu, o que significa que a história de Min será que ele estava gripado. Voltar para a aula não é difícil porque Min era meio eremita e não tinha muitos amigos. A única pessoa que se aproxima dele é seu melhor amigo Lee, que tem uma queda por ele que o Min original não retornou. Pi está no clube de dublês de cartas e Min também, então ele é arrastado para a próxima reunião, onde os líderes o lembram que ele precisa terminar o sorteio para a próxima competição. Min imediatamente começa a trabalhar, mas se distrai ao ver os alunos usando o mesmo broche que encontrou em sua carteira. Ao segui-los, descobre que os broches marcam os alunos de elite da classe olímpica, então Min coloca o seu e tenta se juntar a eles, mas o professor sabe que ele não é seu aluno e o expulsa. Mais tarde, Min encontra uma nota de seu parceiro de tutoria dizendo-lhe para encontrá-la na biblioteca. É assim que ele conhece Pi, uma linda garota por quem ele rapidamente se apaixona, assim como o velho Min.
Depois da aula, Min decide usar o cartão que sua mãe lhe deixou para comprar roupas mais bonitas e cortar o cabelo da moda para impressionar Pi. Os dias passam com Min se divertindo muito com Pi. Uma tarde, seu pai vem à escola para lembrá-lo de que ele tem uma reunião com o terapeuta da escola e dá a Min um monte de seus produtos para promover. O estranho terapeuta começa a fazer perguntas muito estranhas sobre a puberdade de Min antes de se levantar e engolir muitos dos produtos que Min trouxe. De repente, esse remédio congela no ar e Min finalmente entende que esse cara é na verdade o guardião, que está aqui para lembrar Min de procurar por pistas. Ele terá apenas uma chance de responder e, se a resposta estiver certa, a ampulheta irá parar. Alguns dias depois, há um festival na escola e Min procura por Pi, apenas para encontrá-la chorando por causa de um teste prático que ela não conseguiu fazer. A pressão da classe de elite é demais, então Min oferece palavras de apoio para lembrá-la de que ela é ótima. Ele também se pergunta se eles são um casal, o que Pi nega porque nunca a convidou para sair. Min a convida para o festival e eles se divertem muito juntos jogando, fazendo desejos e assistindo aos fogos de artifício. Pi menciona que Min mudou muito e não parece mais triste, então eles se dão as mãos. No dia seguinte, Min ouve sua mãe ao telefone. Aparentemente, seu pai vendeu a aliança de casamento dela para pagar mais produtos para seu MLM. Para animá-la, Min a ajuda a cozinhar alguns durians, que ele come sem problemas. Isso choca Rued porque Min costumava odiar durians, mas ela está feliz em ver que tem um filho totalmente novo. Ela também conta algumas histórias de sua infância que mostram o quanto ela sempre cuidou dele, mesmo nos tempos difíceis. Alguns dias depois, Min deve completar um desafio que havia prometido a Pi por passar nos exames. Ela passa um monte de sabão no cabelo dele e o faz correr 10 voltas na ponte, apenas para acabar indo com ele como companhia. Quando terminam, Pi lhe dá um presente porque é seu aniversário, é um caleidoscópio que ela mesma fez. Pi então confessa que gosta mais desse Min, e os dois se beijam. Mais tarde na escola, Min começa a desenhar Pi na ponte. Enquanto trabalhava no clube, ele encontra algumas fotos que o mostram ao fundo ao lado de um armário. Min corre para forçá-lo a abrir e, infelizmente, o encontra vazio, mas Lee vê isso e o lembra que ele deixou seu laptop em seu próprio armário com um bilhete para entregá-lo à mãe. Quando Lee foi para a casa dele naquele dia, Rued não estava lá, então ela deixou o laptop com Man. Em casa, Min procura no quarto de Man. Ele não encontra o laptop, mas encontra as fotos perdidas com o rosto arranhado em todas elas. Ele também encontra um monte de papelada indicando que Man quer estudar na Alemanha. Em seguida, Min verifica o computador de Man e encontra uma conversa dele reclamando do que Min fez porque agora ele tem que ficar com a família para sustentá-los em vez de ir para a Alemanha. Man confessa que odeia Min e gostaria de estar morto. Ele também encontrou sua carta de despedida no laptop e a escondeu de seus pais. Min então percebe que o segundo computador que Man levou com ele quando ele saiu deve ter sido dele, então ele vai para a faculdade de Man para encontrá-lo. Man o pega em flagrante e diz que sua família seria mais feliz sem ele antes de jogar o computador pela janela. Min imediatamente corre para fora e encontra o laptop flutuando porque o guardião está lá, rindo dele antes de fazer o computador cair no chão. Min leva o laptop para casa e consegue ligá-lo. O único arquivo que resta é a carta de despedida, que explica que Min arranhou o rosto das fotos antes de misturar um remédio duvidoso com refrigerante para fazer uma combinação mortal. A carta também diz que ele odiava seu pai por tirar proveito do salário de sua esposa para permanecer naquele culto MLM e que ele odiava como seu irmão sempre era condescendente com ele, fazendo-o se sentir pequeno. Ele amava a mãe, mas era frustrante que ela quase nunca estivesse em casa, portanto, a única luz em sua vida era Pi. Uma noite, Min vai visitar Pi e fica chocado ao ver sua professora brincando com ela sem que Pi reclame muito. No dia seguinte, Min interrompe a aula de elite para dar um soco no professor e levar Pi com ele. Quando Min a confronta no telhado, ele grita com ela com fúria, fazendo Pi chorar. Ela não gosta do professor, só o tolera porque era sua única chance de entrar para a equipe olímpica para um futuro melhor, sua carreira é o que mais importa para ela. Min acha que ela não precisa dele, então ele aponta para o chão e diz que ela deveria terminar as coisas sozinha. Mais tarde, o pai de Min tem que vir falar com o diretor sobre o que aconteceu e se pergunta por que Min não pode ser normal, levando Min a chamá-lo pelo que ele fez com o anel de Rued. Algum tempo depois, Min decide surpreender sua mãe no trabalho seguindo o endereço no verso do cartão de visita, apenas para descobrir acidentalmente que Rued está com um namorado secreto. Quando Rued percebe que Min está lá, ela tenta explicar as coisas, mas Min foge em lágrimas.
De volta à sua cidade natal, Min fica na ponte sob a chuva, se perguntando se deveria terminar as coisas novamente. As gotas de chuva de repente param de se mover e o guardião aparece, se perguntando se Min tem a resposta. Min responde que odeia esta vida e não culpa o verdadeiro Min pelo que ele fez, ele culpa a família e Pi porque eles não são confiáveis. A ampulheta não para de significar que a resposta está errada, então o guardião lembra a Min que ele tem 3 dias restantes. Quando ele volta para casa, Min quebra todas as coisas em seu quarto. Momentos depois, Lee aparece para pedir o desenho finalizado. Min está muito irritado para se importar e começa a falar rudemente com Lee, dizendo a ela que Min nunca a considerou uma amiga e nunca vai gostar dela. Ele também confessa que Min faltou à escola porque tentou terminar as coisas e nem mencionou Lee em seu adeus. Carta. Lee deixa o local em lágrimas. À noite, Min e seu pai vão buscar Rued quando ela volta do trabalho. Ela está cansada e quer ir para casa, mas Min insiste que eles devem sair para jantar juntos. Ele também menciona que a visitou no trabalho para fazê-la se sentir culpada. No restaurante, Min deixa os pais sozinhos fingindo ir ao banheiro, mas os espia e percebe que o pai devolveu o anel. Em vez de ficar feliz, Rued finalmente confessa seu caso. O pai sai sem eles e agora Min e sua mãe estão sozinhos no carro. Chorando, Rued pede desculpas a Min e explica que terminou com o outro namorado para ficar sempre com a família. Min se recusa a aceitar o pedido de desculpas e diz a ela que não é filho dela, seu filho verdadeiro morreu porque ela era uma mãe ruim. Uma discussão começa entre eles e isso distrai Rued de ver o outro veículo chegando, então acontece um acidente de carro. Horas depois, Min acorda no hospital. Ele imediatamente vai verificar sua mãe, que ainda está inconsciente, e Min aparece para explicar que ela está em estado crítico. O pai contou a ele o que aconteceu, e Min se pergunta por que Min não contou a ele em vez de terminar as coisas, já que ele o teria ajudado a lidar com isso. Ele acha que Min precisa parar de pensar que ninguém o amava. Min não se machuca e é mandado para casa, onde encontra a sobremesa durian que Rued deixou para ele e o calidoscópio que Pi lhe deu de presente. Min percebe que está agindo de forma muito egoísta e compensa seu clube finalmente terminando o desenho. No dia seguinte, a equipe olímpica anuncia que participará de um torneio muito importante. Pi deveria fazer um discurso, mas ver Min no meio da multidão a faz se sentir culpada e ela foge. Min a encontra em uma sala de aula prestes a fazer algo estúpido com um copo de vidro, então ele se desculpa com ela e a abraça, explicando que ficou com raiva outro dia e falou sem pensar. Pi não deveria ter nojo de si mesma porque tudo foi culpa do professor. Sentindo-se um pouco melhor, Pi finalmente vai até a diretora para contar a ela sobre o abuso do professor. Como é tarde demais para praticar um novo design, Min deixa o desenho para Pi com uma mensagem de apoio. Depois, Min vai ver o ensaio do clube de dublês. Ele pede desculpas a Lee, explicando que ela foi a única a ser legal com ele e ele nunca gostou disso. Lee aceita o pedido de desculpas e confessa que, como Min não trouxe um novo desenho, ela deu à equipe um de seus antigos. Para o choque de Min, a equipe de repente faz um desenho de Pi na ponte que se parece exatamente com o novo. Memórias começam a inundar a mente de Min enquanto ele foge. A vida do Min anterior passa diante dele, mostrando-lhe todos os bons momentos que teve com sua querida família e Pi. Min cai da escada e a ampulheta, agora congelada, cai de seu bolso quando Min reaparece repentinamente em seu quarto com o guardião assumindo a forma de seu reflexo. Min finalmente entendeu que não é uma alma aleatória, ele é o Min original, e morreu porque não soube apreciar as coisas boas de sua vida, é tudo culpa dele. O guardião o parabeniza pela vitória e explica que o teste foi apenas uma forma de fazê-lo ver a verdade. Min não renascerá em nenhum outro lugar, ele pode manter esta vida. Depois que o guardião desaparece, Min acorda na escola novamente e a ampulheta se foi. Lee o verifica e Min a abraça para comemorar antes de correr para o hospital para descobrir que Rued acordou. Ela explica que ela e o pai estão se divorciando, então Min pode ajudar com quem morar e ela não o culpará por escolher o pai porque ela não foi uma boa mãe. Chorando, Min pede desculpas por suas ações e jura que nunca se arrependerá de ser filho dela. A partir de então, Min retorna ao seu cotidiano. Quando Pi lhe envia uma mensagem dizendo que ela ganhou uma medalha, ele cumpre sua parte do acordo e corre algumas voltas pela ponte com sabão na cabeça e apenas de cueca.